Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aprender na aula de hoje a polaridade das ligações e a polaridade das moléculas, tá legal? Vamos imaginar o seguinte, ó. Primeiro, polaridade das ligações. Se eu tiver dois átomos ligados aqui, um átomo A ligado a outro átomo A, dois átomos iguais ligados entre si. Se os átomos são iguais, eles apresentam a mesma eletronegatividade. E o que é a eletronegatividade? É a tendência de puxar elétrons em uma ligação química. Como a eletronegatividade é a mesma, ninguém puxa elétron mais para um lado, nem mais para o outro. Ou seja, a carga elétrica ela vai estar distribuída uniformemente nessa ligação. Nem vai estar mais positivo para um lado, nem para o outro. Então, nesse caso aqui, a polaridade aqui é igual a zero. Ou seja, essa ligação aqui ela é uma ligação sem polos, ligação apolar. Por exemplo, ó, se eu pegar aqui um átomo hidrogênio ligado a hidrogênio, são átomos iguais, então essa ligação aqui é uma ligação apolar, é uma ligação sem polos. Se eu pegar O2, átomos iguais, ligação apolar, certo? Então, sempre que eu tiver átomos iguais ligados entre si, a ligação é apolar. Ela tem um momento resultante igual a zero. Já se eu pegar átomos diferentes ligados entre si, se os átomos são diferentes, a eletronegatividade entre eles é diferente. Eletronegatividade, ou seja, um vai puxar elétron com mais força do que o outro. Vamos imaginar que o B seja mais eletronegativo do que o A. Então, essa região da ligação vai ficar negativa, essa região vai ficar positiva. Normalmente se representa com um deltazinho, ó, um polo positivo e um polo negativo. Como essa ligação aqui tem polos, essa ligação aqui é uma ligação polar. Ligação polar. Então, por exemplo, ó, se eu ligar aqui HCl, são átomos diferentes. Se são átomos diferentes, essa ligação aqui ela vai ter polos. É uma ligação polar. Note que está mais negativo para o lado do átomo mais eletronegativo e mais positivo para o átomo mais eletropositivo. Galera, se eu ligar o Na com o Cl, essa ligação aqui é bem mais polar. Por que é bem mais polar? Porque aqui eu tenho uma ligação covalente e aqui eu vou ter uma ligação iônica. Essa diferença de eletronegatividade aqui, ela dá menor do que 1,7 elétrons volts. Galera, o que é essa diferença de eletronegatividade? A eletronegatividade dos átomos, ela é tabelada. Então, se eu te der a eletronegatividade do cloro e a eletronegatividade do H, você calcula esse ΔE. ΔE. Ajeitando aqui, ΔH não, ΔE. Esse ΔE aqui vai dar menor do que 1,7. Como é que eu sei que ele é menor que 1,7? Porque essa ligação aqui é uma ligação covalente. Tá legal? Já o NaCl é uma ligação polar. E o ΔE vai dar um número maior do que 1,7. Como é que eu sei que vai dar maior que 1,7? Porque essa ligação aqui é uma ligação iônica. Na ligação iônica, o ΔE dá maior do que 1,7. Beleza? Marco, e aqui em cima, não teria como a gente calcular o ΔE, não? Teria. Seria igual a zero. Por que igual a zero? Porque a eletronegatividade dos dois átomos vai ser igual. Então, a ΔE vai dar zero. Resumindo a polaridade das ligações. Átomos iguais, ligação apolar. Átomos diferentes, ligação polar. Átomos iguais, apolar. Átomos diferentes, polar. Beleza? Já no caso da polaridade das moléculas, nós temos algumas formas de identificar se a molécula ela é polar ou se a molécula ela é apolar. Qual é uma das formas? Uma das formas é você fazer o seguinte.
Pegar aqui, ó, o CO2. CO2, a estrutura dele é O, dupla C, dupla O. A ligação C com O, ela é polar ou é apolar? Átomos diferentes, ligação polar. Não foi isso que a gente viu? Ó? Átomos diferentes, ligação polar. Então, se a ligação é polar, eu considero um vetor, tá certo? É um momento dipolar que a gente chama. O vetor é do átomo mais eletropositivo para o átomo mais eletronegativo, tudo bem? Aqui, ó, outro vetor. Para saber se a molécula é polar ou apolar, você soma os vetores. Observe que esse vetor vai anular esse. Então, como os vetores se anularam, o momento dipolar resultante, a soma de todos os vetores, é igual a zero. Então, essa molécula é uma molécula apolar. Tudo bem? Já já vou ensinar outra maneirazinha. Vamos pegar aqui a molécula de água. A água, a geometria dela é essa daqui. Ligação polar, então vetor, vetor. Note que esse vetor aqui não anula esse. Então, o momento dipolar resultante é diferente de zero. Consequentemente, a molécula vai ser uma molécula polar. Tá legal? Então, quando a soma dá igual a zero, apolar. Diferente de zero, polar. Mas bora lá. Duas regrinhas que vão lhe ajudar demais a identificar se a molécula é polar ou apolar. Primeira regrinha, semelhante dissolve semelhante. O que quer dizer isso aí? Substâncias polares vão se misturar com substâncias polares. Já as substâncias apolares vão se misturar com apolar. Semelhante dissolve semelhante. Polar com polar, apolar com apolar. Vamos pegar aqui, ó. A água, a gente viu que ela é polar. Imagine o óleo de cozinha. O óleo de cozinha se mistura com a água? Não. Então, eles não são semelhantes. A água é polar e o óleo vai ser apolar. Se você pegar o álcool de cozinha, se mistura com a água? Se mistura. A água é polar, o álcool se mistura, então o álcool vai ser polar. Beleza? Semelhante, dissolve semelhante, tá? Tem até uma brincadeirazinha que diz assim: um urso marrom e um branco foram tomar banho de rio. Qual foi o urso que saiu molhado? O urso branco. Por quê? Porque ele é polar, né? Já o marrom não vai sair. Vamos lá, para frente. Então, veja só. Essa é uma forma da gente identificar a polaridade das moléculas. Semelhante dissolve semelhante. Joia. Porém, ele pode dar uma formulazinha e perguntar assim: o NH3 é polar ou apolar? A amônia não é uma coisa que está no cotidiano da gente. Então, a gente não sabe se vai ser polar ou apolar. Aí tem uma outra regrinha, que é essa daqui, ó, que eu vou botar para vocês. Quando o número de nuvens for igual ao número de ligantes iguais, a molécula é apolar. Tá aqui a formulazinha, ó. Número de nuvens igual ao número de ligantes iguais. Molécula apolar. Se o número de nuvens for diferente do número de ligantes iguais, a molécula vai ser polar. Vou pegar essas duas aqui, ó. Quantas nuvens nós temos aqui? Duas nuvens. Quantos ligantes? Dois ligantes iguais. Duas nuvens, dois ligantes iguais. Então a molécula vai ser o quê? Apolar. Número de nuvens igual ao número de ligantes iguais. Já no caso do NH3, NH3. Olha só. 4 nuvens e 3 ligantes. 4 nuvens com 3 ligantes. O número de nuvens não foi igual ao número de ligantes iguais. Então a molécula vai ser o quê? Polar. Beleza? Quando o número de nuvens igual ao número de ligantes iguais, apolar. Número de nuvens diferente do número de ligantes iguais, polar. Vamos pegar outra aqui. A água. Quantas nuvens eletrônicas nós temos ao redor da água? 4 nuvens. 4 nuvens e 2 ligantes. Não são iguais. Então, molécula o quê? Polar. CH3Cl. Tá aqui, ó. Cl, CH3. Quantas nuvens? 4 nuvens. 3 ligantes iguais apenas.
4 nuvens, 3 ligantes iguais. Não bateu na fórmula, então isso aqui é uma molécula o quê? Polar, porque o cloro é um átomo diferente. Legal isso aí? Então é isso aí, ó. Polaridade das ligações, átomos iguais, polaridade da ligação, zero. Átomos diferentes, polaridade da ligação, diferente de zero. Ligação polar. Uma coisa é a polaridade da ligação, a outra é a da molécula. Usa essa regrinha, número de nuvens igual ao número de ligantes iguais. Beleza? Então isso aí é o lance da polaridade das ligações e das moléculas. Agora é a gente fazer os exercícios que estão propostos no seu plano de estudo. Legal? Para você, um molde de beijos e até o nosso próximo encontro.